E que é uma verdade, cara, que é extremamente dolorosa pro torcedor do Vasco. Que provavelmente vai me trazer mais hate ainda dentro da própria torcida do Vasco, mas que no meu ofício de jornalista e Então de não tem não como fugir, não dá pra clubista, fugir da raia, não dá pra fugir da e A de não verdade tem que cair clubista, dói, eu preciso filho. falar, eu preciso dizer. Eu não posso só ficar enxergando e não dizer o que eu vou dizer aqui agora. Me dói também como torcedor, mas eu preciso falar algo que é cristalino, cara. O Vasco hoje, esportivamente, não é mais rival do Flamengo. O Vasco hoje, esportivamente, não é mais rival do Flamengo. O Flamengo, ele é um time profissional de futebol e o Vasco não é, pô. Porque o Vasco, ele é um clube que parou no tempo. O que explica, por exemplo, times até inferiores que o Vasco, financeiramente, tecnicamente, em termos de elenco, ou história, qualquer coisa, conseguirem competir com o Flamengo e o Vasco não. Conseguirem competir com outras equipes tops e o Vasco não. Eles serem profissionais. O Vasco, cara, tem conceitos muito antiquados. O Vasco tem conceitos do passado. O Vasco tem conceitos de 25 anos atrás. E o Vasco simplesmente não consegue entrar no século XXI. Eu posso dar vários exemplos aqui, pô. São Januário. São Januário é um estádio histórico. São Januário é um orgulho. São Januário é importante não só para o Vasco, mas para a história do Brasil, tá? É um orgulho gigantesco e de todos os muitos estádios que eu conheço bastante estádio, é o que carrega uma das auras mais fantásticas que tem, assim, é o estádio do caralho. Mas é um estádio ultrapassado. É ultrapassado. É um estádio que urge por uma reforma, que está sendo prometida, mas que não é feita. Porque o Vasco tem o quê? Mais receita, para que o Vasco ofereça para os jogadores, para o torcedor que vai lá torcer, para a imprensa, um produto que condiz com o que é o consumo do futebol hoje. Tá me entendendo? Porque nessas últimas décadas, a briga política do Vasco, cara, eu não consigo nem ter palavras para descrever, pô. É um câncer. É um enredo. Certezas que gosta muito de séries vai me entender. Para botar no chinelo qualquer temporada de Succession, pô. Qualquer temporada de House of Cards. Impressionante. Qualquer temporada Assustador. de Sopranos. Que é uma das minhas séries favoritas, inclusive. É um câncer, pô. Que já virou uma metástase. E o Vasco parece que não consegue sair disso há muito tempo, pô. E que o clube só não morreu por causa dos milhões de torcedores que até hoje acompanham e fazem de tudo pelo time, né? De uma maneira inacreditável. O CT do Vasco é um outro exemplo. Pô. O CT do Vasco é um terreno de uma obra inacabada. Qualquer clube de Série A hoje, com menos da metade do poder de investimento que o Vasco tem, possui um equipamento melhor, uma estrutura melhor. E é óbvio que isso vai refletir dentro de campo, dos jogadores que vão querer assinar e vir jogar no Vasco, dentre várias outras coisas, né? Eu tô falando só do topo ali do iceberg. O Botafogo, por exemplo, tá aí. É um exemplo de recuperação, de reestruturação, até mais rápida do que se imaginava, né? Quem sabe daqui a 5, daqui a 10 anos, o Vasco consiga ter dado as boas-vindas ao século XXI e possa ser o rival que ele sempre foi do Flamengo. Eu tô aqui com a camisa do Roberto Dinamite, é o que resta pro vascaíno, viver do passado, pô. Para Cara, isso, o Vasco precisa do quê? No mínimo de uma boa venda. Precisa ser vendido, assim, urgentemente. Mas não pode ser um investidor qualquer, porque já passou pelo drama de ter tido um investidor que e ainda não era se livrou uma ainda, né? enorme falcatrua, né? Precisa ser vendido por um investidor que entenda o que é o futebol, que entenda o que é o Vasco, entenda o tamanho da história do Vasco, do tamanho da torcida do Vasco e do tamanho do buraco que o clube se meteu. É isso.